um mês postando todo dia no Instagram, e esses foram os resultados. Eu vou deixar o print de tudo aqui, o que eu ganhei de seguidores, mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Primeiro, Instagram é muito mais um jogo de que você tem que postar todo dia e tem que postar em grande volume do que provavelmente o YouTube. Não sei, estou começando agora, mas pelo que eu já entendi, o YouTube você tem que postar um vídeo por dia. No Instagram, vamos lá, nos primeiros 15 dias, eu tava postando um vídeo, um Reels por dia, sem muita edição, sem muito corte, apenas fazendo o básico, a edição básica. Vai falar não ficar com atrasos, não é que nem aqui no YouTube, por exemplo. Vai falar legendas também, eu acho super importante, porque muitas pessoas não escutam os Reels com áudio. E basicamente foi isso, alguma imagem, outra alguma vez, assim. Vamos lá, e nos primeiros 15 dias eu postei só uma vez. Nisso eu consegui 200 e poucos seguidores, 300 seguidores no máximo. Mas depois dos 15 dias, eu comecei a postar 3, às vezes 5 Reels por dia. Tanto que eu tô com 55 Reels agora no modo normal. E eu tô lendo aqui porque tem um roteirozinho. Eu postei 55 Reels no modo normal, mas 38, se não me engano, no modo teste, que só entrega para pessoas não seguidores. E agora eu tô com 800 e poucos seguidores. Ou seja, basicamente eu tripliquei quase a minha base nos últimos 15 dias, né? E vamos lá, não precisa de edição super dinâmica, você não precisa contratar um editor, você consegue facilmente fazer isso com CapCut e com algum tutorial que você acha na internet. E o que eu percebi também é que você não precisa ser uma pessoa extremamente criativa. Você pode só apenas copiar algumas coisas que estão dando certo e colocar o seu jeito nelas. O meu Reels mais visto é uma questão de... É simplesmente uma brincadeira, tá? De falando, as pessoas acham que eu sou nerd e tem um cara... Tem um Henry Cavill, né? Tipo assim, como acho que sou... Enfim, depois vocês vão lá assistir. E bateu mais de 500 mil de visualizações. Só que, mesmo assim, isso me deu muita visibilidade, mas eu não ganhei tantos seguidores quanto eu ganhei com as outras coisas, com os outros vídeos. Por exemplo, um vídeo meu que me deu muitos seguidores é eu colocando minha visão de mundo, de qualquer coisa. Então, por exemplo, eu colocando que as pessoas me chamam pra festas e eu não quero ir pra festa, porque eu quero, sei lá, eu quero casar, eu gosto de correr no sábado, ir pra academia, enfim. Isso me deu muitos seguidores, porque as pessoas se viram em mim no conteúdo. Mesma coisa de quando, por exemplo, eu falei sobre minha ex-namorada e muitas pessoas me seguiram, falaram comigo também, mandaram mensagem falando, olha, eu tô passando exatamente por isso e tal. E, enfim, foi bem legal, inclusive. E, enfim, outra questão. Eu vendo IA aqui, tanto que eu vou falar muito possivelmente sobre IA aqui nesse canal. Mas eu não restringi especificamente para isso no meu Instagram. O meu Instagram, assim como o meu YouTube, eu tô montando ele como para ser um segundo cérebro meu. Então, vamos, sei lá, daqui a 5 anos, eu quero ver como eu pensava nessa época, eu vou justamente ver no meu Instagram e no meu YouTube. E não precisa ser necessariamente uma coisa relacionada a IA, uma coisa extremamente monótona, chato, ou simplesmente até mesmo falar sobre IA. Olha que loucura. Muitas pessoas vieram falar comigo e se interessaram por IA depois que eu comecei a falar com elas sobre qualquer outro assunto, por exemplo, a questão do ex. Eu tava falando com um cara que falou comigo sobre a questão da ex dele e tal, que tinha sido muito tóxica. E, enfim, aí eu falando com ele depois de horas e horas, ele falou assim, tá, mas o que você faz? Eu falei, cara, eu vendo IA, basicamente, e tal, enfim, e tudo mais. E depois ele ficou interessado em saber mais, enfim, só pra deixar claro. Mas isso eu acho que é simplesmente o grande diferencial, porque eu vi outras pessoas em grupos de network e tal, que estão começando a se posicionar como experts em alguma coisa assim, e eles não tiveram o mesmo resultado que eu tive, tanto questão de seguidores como questão de faturamento, justamente porque eles só falam sobre IA. Então fica uma coisa monótona. Até mesmo as piadas que eles fazem, vamos dizer assim, para deixar um conteúdo mais leve, são piadas voltadas para o público de IA. Uma galera mais fundo de funil, vamos dizer assim. Só que eles não têm a expertise suficiente para ensinar a galera fundo de funil, vamos dizer assim, que já ganhou algum certo dinheiro com IA, enfim. E mais um ponto. Com isso ainda, de falar de várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho 2 perfis. Eu tenho um perfil Kevin Belo, que é o meu perfil principal, e tenho um perfil Kevin.ia, que é só sobre IA. O que aconteceu? As pessoas, vamos supor, eu falei isso que,
eu quero... não gosto de ir pra festa, enfim. As pessoas começaram a seguir esse perfil do Kevin normal, do Kevin.belo. Aqui, as pessoas se identificaram com o meu conteúdo. Qual a questão? As pessoas, por algum momento, elas entraram no meu perfil, alguma coisa assim, e viu na minha bio que tava o Kevin.ia. Então, entraram lá. Quando as pessoas entraram lá e são donos de negócios, é uma psicóloga, é um advogado ou alguma coisa assim, ou simplesmente quer aprender a IA, a trabalhar com IA, elas gostaram e seguiram. Tanto que eu ganhei, vou deixar aqui os números exatos, mas eu ganhei cerca, acho que de 10, 15 seguidores sem postar nada. Simplesmente sem postar nada, só postando no meu perfil principal. Tem muito do meu resultado. Eu tive mais de 1 milhão de visualizações mensais. No começo era bem complicado, mas depois meio que se tornou um hobby. Eu posto basicamente assim, quando eu quero. Eu não preciso ficar me matando pra ter ideias, são coisas que aleatoriamente falo na minha vida, são coisas que eu falo com meus amigos, ou até mesmo algumas situações que eu falo com meus amigos, no caso. E tá sendo legal, eu tô atraindo um público bem legal, assim. Eu quase não tenho hater, e... mentira, teve um vídeo que eu postei que eu tive bastante hater, que eu coloquei de um homem que não pode ter amigos, foi sensacional. E eu tô gostando bastante, mas a única coisa assim que eu... A coisa mais negativa que está acontecendo comigo agora é que eu estou perdendo a minha capacidade de me comunicar tão profundamente. Então, por exemplo, aqui no YouTube é um conteúdo mais denso. Eu preciso ficar falando pra câmera durante 5, 10, 15 minutos, mostrando realmente que eu domino o conteúdo que eu sei. Qual a questão? Quando a gente vai pro Instagram, você não pode se aprofundar tanto, porque o pessoal não tá lá muito pra aprender, sabe? Tá ali pra curtir, dar uma curtida ali e continuar scrollando na tela. Não é que nem o YouTube que você vai sentar, realmente vai aprender alguma coisa, ou vai lavar louça enquanto você tá escutando alguma coisa. E isso, qual é o problema? Quando você pega alguma coisa muito densa, por exemplo, eu tô fazendo muita review de livro. Quando você pega uma coisa muito densa, como um livro, vamos dizer, Cartas de um Diabo, eu Sou Aprendiz, que eu fiz um post lá. É horrível, porque você tem que condensar 200, 300 páginas, às vezes, no Reels de 5 minutos. 5 minutos não, desculpa, de 1 minuto. E você não tem profundidade suficiente naquilo. Então, assim, é horrível. Tanto que agora que eu estou começando essa parte do YouTube, eu estou sentindo muita dificuldade, novamente, de me aprofundar em alguns assuntos que, teoricamente, eu domino. Como a questão da IA, como a questão dos livros, enfim. É isso, espero que tenha gostado.